Provai e vede quão suave é o Senhor. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje no 4º domingo da Quaresma e temos o Evangelho de São Lucas, o capítulo 15, verso do 1º ao 3º e do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gastado tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que mandou para ele seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-os de beijo. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei um novilho gordo, matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começou a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos empregados e perguntou: O que está acontecendo? O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva. Não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho que esbanjou teus bens com prostituta, matas para ele um novilho cevado? Então o pai disse: Filho, tu estás comigo sempre. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, nós temos esse relato hoje, neste domingo, nesse 4º domingo da Quaresma, é a parábola do filho pródigo, uma das mais profundas e conhecidas, de Jesus. Nela nós encontramos essa mensagem central da misericórdia, da reconciliação e o amor incondicional de Deus. O pai espera e acolhe sempre o filho. Essa história é uma história de um pai amoroso, que não impõe condições para receber de volta o filho que se afastou. Pelo contrário, ele espera sempre e abraça. Logo corre, vai ao encontro, E isso deve nos mostrar esse sentimento de que realmente nós precisamos estar sempre abertos a acolher aqueles que se afastam de nós. O filho pródigo, arrependido, pensou que podia não merecer mais ser chamado de filho, mas que queria esse perdão do pai. É isso também
é importante para a gente ver essas relações, né, de reconciliação. Essa parábola também nos alerta para uma atitude, né, que é do filho mais velho, que ele representa aqueles e aquelas que ficam em casa, né, que ficam em casa do pai, mas tem dificuldade de compreender e de aceitar a misericórdia. Seu coração está fechado, né, fechado pelo ressentimento, né, porque ele não usa de compaixão. Quantas vezes nós também, às vezes, ficamos com o coração endurecido, nos fechamos ao perdão, né, nos fechamos à reconciliação. Minha irmã, meu irmão, que esse tempo de Quaresma nos ajude. Olha, nós precisamos ver como é importante a dimensão da liberdade. O filho mais novo teve toda a liberdade. Ele teve a liberdade de pedir ao pai os seus bens, para repartir os seus bens. Ele teve a liberdade de ir embora, de gastar, mas ele teve a liberdade também, né, de se rever e querer voltar. Até de reconhecer, né, que poderia não ser chamado mais de filho, né, não ser tratado mais como filho. Isso é a dimensão da liberdade. Nós precisamos saber como é que nós estamos lidando com a nossa liberdade. Como é que nós estamos vivendo com a nossa liberdade? Medite um pouco, minha irmã, meu irmão. Como é que você vive a sua liberdade? Esse dom precioso da vida que Deus lhe deu, né? E aí a gente pode estar pensando que esse tempo de Quaresma é um tempo oportuno de nos rever, de nos reconciliar conosco mesmo, mas reconciliar com o mundo, com o universo e com Deus. E nos aproximar de Deus, né? Porque Deus não vai nos condenar, mas Deus está sempre de braços abertos a nos acolher. Porque Deus é um Pai amoroso, misericordioso. E a gente pode confiar que a gente possa, nesse tempo de Quaresma, sentir esse amor, essa misericórdia, desse perdão que Deus nos dá. Mas nós precisamos ter essa atitude também de querer o perdão, né? Que o Senhor nos ajude para que realmente nós tenhamos essa atitude de liberdade de voltar e de pedir perdão realmente. A coragem de estar sempre no caminho de volta para a casa do Pai. Que essa parábola possa nos ensinar também a usar de misericórdia para com os outros também. E viver uma vida de perdão, uma vida de reconciliação. Peçamos a graça ao Senhor para viver essa semana nessa atitude de reconciliar e ser amado e aceitar a misericórdia de Deus. Assim seja, um abençoado domingo, com muita saúde, com muita paz. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia, um abençoado início de semana. Assim seja. Amém.